Olá, estamos iniciando a mais um podcast do Diário Delas, o Papo Delas. Hoje nós temos a honra de ter um deputado federal, o doutor Flávio aqui, um homem sentado à cadeira do Diário Delas para falar de política pública, falar de autismo, falar de políticas para mulheres, para mães e para quem cuida. E eu quero trazer uma reflexão para você. Falar de autismo não é sobre diagnóstico, é sobre mães exaustas e um sistema que ainda não aprendeu a acolher. Inclusão não é favor, é direito, porque o autismo não acaba na infância, mas o cuidado muitas vezes acaba. E é sobre isso que a gente precisa falar hoje. E nós estamos aqui com a honra de receber o nosso deputado federal, o deputado doutor Flávio, do PL, Rio de Janeiro, e ele tem levado essa pauta para onde ela precisa, dentro da política pública. Muito obrigada, deputado, por estar aqui conosco. Renata, eu que agradeço e para mim é uma honra, um orgulho de estar participando do programa Papo Delas, um homem participando do programa Papo Delas. Muito orgulho que vocês, mulheres, conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? E o papel de mãe, cuidar de filho, da casa. É um orgulho muito grande poder estar participando e sendo entrevistado por você hoje. Eu que agradeço a honra de poder falar dessa pauta que para mim é muito importante. Eu sou uma mãe rara que defende o cuidado, que defende a maternidade, defende a mulher que cuida, porque muitas vezes essas mães autistas, de um autista, elas rasgam a sua identidade, elas deixam de viver para poder cuidar. Me fala uma coisa, deputado, o que fez o senhor olhar com mais atenção para a realidade dos autistas adultos? Então, Renata, na realidade, assim, eu tenho um sobrinho, né, filho da irmã da minha esposa, que tem autismo, da surdez, e eu observava o carinho daquela mãe, observo o carinho daquela mãe com ele e a dificuldade que ela passou a ter quando ele foi crescendo. Vai crescendo, vai ficando um homem forte. E aí começa a mãe não ter muito controle físico sobre ele. E aí foi a primeira coisa que me chamou a atenção, um primeiro caso. Aí depois eu tive em Vassouras para uma conversa com as mães atípicas, e lá me sensibilizei com o depoimento de uma mãe e de duas meninas que estavam lá, adolescentes passando para a idade adulta, também o jeito delas, no tempo delas, uma participou, deu um depoimento, a outra ficou mais restrita, esperando um momentinho dela, depois ela falou. E aí, quando eu ouvi o depoimento das mães, que elas têm todo um apoio, né, enquanto está na escola, e quando passa para a vida adulta, não consegue mais ter um acompanhamento. E a mãe tem que parar tudo da sua vida, seu serviço, para ficar acompanhando. Mas o problema é a inclusão, né, na sociedade, o ensino, e ter uma preparação para a vida adulta. Então, eu fiz lá um parágrafo, um projeto de lei, que a lei, vou até ver aqui o número da lei, que às vezes tanto o número de lei que a gente participa lá em Brasília, que a gente traz aqui o número da lei, que já existe a lei de 12.764 de 2012, que fala a respeito do aspecto autista. O que eu fiz foi um parágrafo nessa lei para ter inclusão do adulto também. E aí, como é que você faria essa inclusão? Os núcleos de vida ativa para o autista, né? do TEA, transtorno do espectro autista, você coloca o núcleo para que os adultos possam utilizar esse núcleo. Como se fosse um exemplo que eu dou sempre, os CAPs da vida, né? Sim. Que às vezes tem dependente químico, tem paciente de psiquiatria que usam os CAPs. E o autista não tem, depois da idade adulta. E as mães ficam ali com o coração apertado, refém, né? Mas não refém por falta de amor, sim por muito amor àquela criança, ou aquela criança se tornando adulto, mas ela só às vezes fica esgotada. E a gente ter lá o preceptor, ter condição de estudar, de tentar estudar idiomas, se preparar para o mercado de trabalho, a verdade é qualificar, e aqueles que não possam, dependendo do grau, ir para o mercado de trabalho, consigam conviver melhor com a sociedade, né? Sim, a sociedade tem que se preparar para receber, né? Sim. A gente fala muito de inclusão, mas o mercado brasileiro está preparado ou ele ainda só cumpre tabela com essas cotas? Na realidade, eu não tenho certeza que não está preparado. Tanto que, quando eu me deparei com essas mães, eu fui ver a realidade que não tinha nada para a idade adulta. E esse projeto de lei, eu tenho certeza que os pares vão aprovar, os deputados, porque sensibiliza muito, né? Isso é apolítico, isso é humano. Então, a gente tem que trabalhar para poder atender, e o Estado, o país não está preparado para isso ainda, a verdade é essa. E quando a pessoa tem um caso próximo, é que ela vê que não está preparado. E que eu achei interessante também, que hoje tem um colar, né, que identifica, e eles usam sem medo de preconceito,
Eu fui em Barra do Piraí no evento na Câmara dos Vereadores, cheguei lá, o fotógrafo estava com um colar. Quando eu vi aquilo, foi um carinho muito grande que eu senti. Né? Eu fui lá nele cumprimentar e dar um abraço, porque ele está identificado e às vezes as pessoas olham para a pessoa que tem o autismo e acha que ele está de mau humor, mas é o problema que ele vive, né? É um problema de saúde, mas que a pessoa não gostaria de ter. Né? Então, assim, às vezes você pensa, está de mau humor, passou direto, não falou comigo. Aí quando está com colar, você outro, né? Aceita mais ele naquele jeito. E no momento dele ele vai falar melhor com você, e se não falar naquele momento, você aguarda o momento dele que vai ter retorno também. Sim, isso é muito importante. Vai ter troca, né? Isso é muito importante, porque a sociedade ela precisa incluir, precisa respeitar as diferenças. Há um tempo atrás nós fizemos um evento que nós tínhamos uma ação chamada Ser Diferente Também é Legal, para mostrar justamente isso, para que a sociedade esteja preparada para receber as pessoas que são diferentes. Por quê? É diferente, você tem que olhar com olhar de exclusão, você tem que achar estranho. Vamos tentar olhar com mais empatia, vamos tentar olhar com respeito para essas pessoas. E foi muito interessante que chegou um menino. Como é bom a gente falar sobre inclusão, fora preconceito. Hoje em dia fala-se muito de bullying, né? E a gente tem que respeitar essas diferenças e treinar nossos filhos, treinar a sociedade para receber essas pessoas. E um menino autista sentou numa dessas ações, falou com uma das médicas que estava fazendo a área de inclusão. Ela falou assim: tia, muito legal isso que você está fazendo, porque eu sou diferente. Ele se sentiu pertencente, ele se sentiu aceito. Isso é muito importante. Obrigada por defender, obrigada por legislar para essas mães, para essas famílias, porque as mães estão exaustas, né? Sim. Porque muitas mães rasgam a sua identidade para cuidar de um filho. E a política pública, ela abrange essa mãe também? Então, infelizmente não abrange, porque assim, quando a mãe às vezes tem carteira assinada e ela tem um filho com algum grau de autismo, ela fica impedida de receber o benefício do LOA, por exemplo. Então, assim, ela tem a carteira assinada para a vida dela, como todos nós trabalhamos para isso. E porque ela já recebe um benefício e ela não pode ter a carteira assinada. Então, assim, ela também precisa cuidar como aquela mãe que não tem um emprego. É mais um motivo. Ela trabalha para ter o salário dela, ponto, recebeu pelo salário. Mas ela também tem o direito, que é uma lei que a gente tem que analisar também, junto com outros deputados, que é muito recente o estudo que eu estou fazendo, porque foi mesmo de viver o momento com as mães, né? Uma solicitação delas e viver casos próximos da família. E a gente começar a estudar o que a gente pode fazer para ajudar. Porque essa questão da inclusão, que o seu comentário foi muito pertinente, as pessoas diferentes, né? Quando você interage, conversa e respeita a pessoa do jeito dela, a melhor coisa que tem, se não faz isso, a pessoa fica reclusa em casa, não quer sair, aí começa a entrar num quadro até depressivo, né? E às vezes não uma criança ou adulto ficando autista, pode não entrar, porque às vezes ele não acompanha muito isso, ele fica estressado naquele momento, depois volta para o mundo dele. Mas a mãe, ela sente isso muito. Se uma mãe atípica entra num quadro depressivo, quem que vai cuidar dessa criança, desse jovem adulto também, né? Sim, isso é algo que a gente precisa refletir muito, porque esse autista vai se tornar um autista adulto. E essas mães com muita sobrecarga, às vezes acabam, ao invés de um doente, nós temos dois. Preciso falar que muitas mães são abandonadas e cuidam sozinha deste filho. Nós vamos assistir um vídeo aqui, doutor Flávio, muito importante, que é uma fala de uma mãe, que eu, como uma mãe, não tenho como, toda vez que eu vejo, eu me emociono muito, porque isso reflete a exaustão que muitas mães estão vivendo pelo Brasil afora, porque elas gastam todo o tempo, muitas vezes elas precisam sair do mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho não aceita as suas necessidades, que é um tratamento, um diagnóstico, e o LOA também, ele é suficiente para essa mãe viver com qualidade? Não, de maneira alguma. Tem que se pensar em política pública para isso, né, para que a mãe consiga receber um benefício, e política pública também para a inclusão do autista, porque tem vários níveis de autismo, né, graus ou níveis, que alguns médicos, sabe, eu sou médico, eu tenho médico amigo meu autista, só que ele consegue trabalhar ali, vai lá, faz sua cirurgia, volta, daqui a pouco ele não conversa muito com a equipe, né? E são pessoas diferentes, né, que precisam ser respeitadas. Super inteligente, super capaz, mas ele tem hora que dá uma enclausurada ali no mundinho dele. Ou ela também, né? Estou falando do homem, mulher.
E aí tem que ter essa política de inclusão, política social, discutir. É um tema que é longo, mas a gente tem que começar a trabalhar urgente para ele, né? Porque essas mães ficam muito sobrecarregadas com a vida adulta do filho. É uma necessidade pública, né? Vamos colocar esse vídeo que corta meu coração como mãe, ouvir o desespero e a exaustão de uma outra mãe. Tá. Vamos assistir esse vídeo agora. E enquanto estão preparando o nosso vídeo, doutor Flávio, eu ouvi um outro depoimento de uma mãe que não está aqui, que ela fala: quem vai carregar a alça do meu caixão quando eu morrer? E quando eu morrer, como meu filho vai ficar? Como vai ser esse autista adulto? A sociedade está pronta para incluí-lo no mercado de trabalho? Vamos colocar agora esse vídeo. A prova viva do que o Brasil faz com a gente. A maternidade atípica, aqui, é uma sentença de pobreza. Eu abri mão de tudo, da minha profissão, do sono, da minha sanidade, porque não existe CLT que aceite. Eu preciso sair agora. Meu filho entrou em crise. Não existe chefe que entende que terapia não marca depois das 18 horas. Virei tudo. Terapeuta, enfermeira, psicóloga, advogada de plano de saúde, professora, tudo isso sem diploma, sem salário, sem direito a adoecer. Porque se eu cair, meus filhos caem junto comigo. O INSS, que deveria ser proteção, virou humilhação. Se não trabalha, morre de fome. Se trabalha, o INSS diz que você não precisa de amparo. É um sistema feito para nos manter no chão. Então, eu empreendo. Não por sonho, mas por desespero. Empreender virou a única saída. Empreendo de madrugada, com o celular, equilibrando entre o meu cansaço, enquanto eu vigio o sono agitado dos meus filhos. Empreendo entre uma crise e outra, mas eu estou aqui nessa tribuna, porque cansei de ser chamada de guerreira. Enquanto me nego o básico. Guerreira sem armadura vira estatística nesse país. E a nossa armadura é a política pública de verdade. Enquanto isso não vem, eu sigo. Porque se eu parar, o INSS não alimenta o João e o Cauã. O discurso bonito não paga as terapias dos meus filhos. Eu sou Dulcilene Rodrigues, mãe do João e do Cauã. E eu não vou aceitar a sentença de invisibilidade que me deram quando os meus filhos foram diagnosticados. Doutor Flávio, após ouvir esse discurso caloroso e que sangra o nosso coração, o que nós podemos fazer para que essas mães sejam mais representadas? Então, Renata, é interessante. Eu não participava de pautas de autismo, né? Então, assim, acho que a gente tem que passar mais para a sociedade, tornar mais público, saber que está aí, pode ter amanhã alguém ter um filho da sua família, ter um filho autista, ou alguém já tem, ainda não desenvolveu um grau avançado. A gente tem que trazer mais o problema para a realidade, todos nós. E, assim, a gente tem que conviver num país e numa sociedade que os problemas não são de um, são de todos, né? Exato. Porque amanhã você pode precisar, eu posso precisar, um parente pode precisar, em vários segmentos, né? E esse do autismo chama a atenção que realmente é lindo ver o carinho da mãe com o filho dela, e também é triste ver o desespero dessa mãe que não sabe o que fazer. Se ela sofre por antecedência, né? Ela pensa, se ela morrer, quem vai cuidar do filho? Ela sofre pensando que ela pode morrer e não tem alguém para cuidar do seu filho no futuro. Essa, acho que eu como mãe posso falar, esse é o maior medo que uma mãe tem. Eu mesma, há pouco tempo atrás, sofri um assalto e nesse assalto o cara veio com um fuzil na janela do meu carro. Quando eu levantei a minha mão, eu só falei assim: minha filha está doente, me deixa viva. Já pensou logo na filha? Eu só pensei na minha filha. Minha filha, ela estava do meu lado, eu estava levando ela para um laboratório para fazer um exame, ela estava no auge da doença. Quando a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei: me deixa viva, minha filha está doente. É um grito de socorro que a mãe, depois que a gente é mãe, a gente realmente larga a nossa identidade para pensar no filho e a gente luta. Sim. Ainda mais uma mãe que abre mão de toda a sua vida. É verdade. Assim, e tem casos, né, que assim,
eu não tenho como precisar, mas 90% é a mãe que cuida, né? Sim. Mas, aproximadamente a gente acha isso. Mas tem os pais também que se envolvem, né? Hoje eu até conversei com um pai que falou, não, eu também sou pai de autista. E ele fez lá a tatuagem do colar que usa para identificar. Então, assim, se preocupa também com o problema, né? E a gente sempre coloca a mãe, porque a mãe de primeiro momento, desde criança, é a mãe que resolve. E o coração de mãe é o maior que existe. Então, a gente se preocupa muito e temos que fazer. A gente, quando falo eu falo eu agora como deputado. É obrigação nossa, né, de parlamentar, de buscar a solução, de buscar uma maneira de atender essas pessoas que precisam desse apoio do governo federal, principalmente, onde está o recurso maior, e fazendo do meu projeto de lei ser aprovado e os municípios começarem a construir os núcleos de atendimento ao autista adulto, vai ser custeado pelo governo federal, o Estado, dependendo do Estado, se tiver condições financeiras, pode manter também, prefeituras, que às vezes não precisa ficar só esperando o governo federal, também pode ter o modelo e fazer o seu núcleo, e assim vai avançando para começar a ter o acompanhamento. E aí, quando você começa a ter o atendimento, chega um momento que pode ser ter até 24 horas, né? Dependendo da necessidade de cada caso, né? Sim. Na sua opinião, doutor Flávio, na sua escuta com essas mães, o que mais dói? É a falta de dinheiro, o desgaste emocional ou a sensação de abandono dessas mães? Na verdade, acho que é a sensação de abandono. E a sensação do filho ser destratado, vamos dizer assim, né? Ter o preconceito, o bullying na rua, e ela tem aquele amor, sabendo da capacidade do filho que ela convive, né? Ou a filha, que pode se preparar, pode estudar, estar no mercado de trabalho, mas às vezes a sociedade não aceita bem. Então é a sensação de abandono. Acho que a gente tem que discutir mais a pauta, falar mais, levar a público, falar no plenário, falar no dia a dia, para que amanhã isso fique uma causa superada, né? A gente tendo todo o apoio e essa parte de bullying, de preconceito ser superado e deixar de existir. A gente trabalhar para atender a parte de acolher, a parte financeira também, e mais que o restante seja superado, essa parte de preconceito, que a mãe às vezes fica angustiada de ver um filho sofrer. Porque eles são inocentes e muitas vezes são expostos, né? Através de falas que os exponham, porque eles são tão inocentes que essa pessoa fala, vai lá e faz tal coisa, ele vai e faz, para depois ficarem rindo. Então, por favor, vamos pensar que é o filho de alguém, poderia ser seu irmão, poderia ser da sua família, poderia ser seu filho, poderia ser na sua casa. Então, a gente precisa mudar o que nós estamos fazendo com os filhos das pessoas, como que você está respeitando, o que está sendo ensinado. Ser diferente também é legal, a gente não precisa... O que seria do verde se não fosse azul? O que seria do amarelo se não fosse o rosa? Então, o diferente também, ele pode ser inclusivo e ele deve ser aceito, né? Isso é muito importante. Existe hoje um medo silencioso entre essas famílias, doutor Flávio, o que vai acontecer com o meu filho quando eu não estiver mais aqui? O que nós podemos fazer? Existem políticas, existem leis, existe trabalho, existe acolhimento. O que na sua opinião, pode ser feito para que essa mãe possa descansar em paz? Então, na verdade, esse núcleo de atendimento, né, o adulto, é uma das opções, né, de que vai ser do meu filho quando eu não estiver aqui. Ele pode ter uma internação, mas não internação igual dos manicômios do passado, né? Uma internação que ele consiga ir à rua, frequentar os locais, e na hora que ele precisar de apoio, ele tenha o núcleo do atendimento. Isso já existe? Ou não, esse é o nosso projeto de lei. É um projeto. Que legal. Que a gente trabalha para isso, né? Se amanhã, é lógico que normalmente... Alguns casos da família, tem alguém da família que ajuda a acompanhar, mas não é uma mãe, né, que vai ficar direto com essa não estou falando mais de criança, mas de adulto, vamos dizer assim. Quem vai ser o tutor, quem vai ser o responsável legal, apoio, né? Pelo menos para levar até lá no local, para ter um apoio, para ter aulas, para ter participação de como se comportar na sociedade e tentar melhorar a qualidade de vida desse autista, né? Vamos falar também um pouco sobre inclusão no mercado de trabalho, né, doutor Flávio? Porque quando a gente fala de transtorno do espectro autista, muitos têm eles têm um foco, um hiperfoco que pode favorecê-lo na profissão. Eu estava vendo há um tempo atrás de um autista que eu acho que ele é o vice-campeão de kart no Brasil, porque ele usa a alta habilidade dele para aquilo ali. Então, quando a gente pensa num autista e inclusão no mercado de trabalho, se a gente tiver profissões
para essas altas capacidades deles, a gente poderia ter uma inclusão melhor no mercado, poderíamos ter melhores profissionais, mas e a capacitação? Já existe para isso? Então, é interessante isso que você falou, Renata, às vezes são muito mais hiperativos, né? E às vezes alguns com grau de inteligência elevada, né? Muito elevado. Muitos até. E a gente dá exemplo que não é autorizado a dar, mas, por exemplo, jogador de futebol Messi. Sim. O cara joga com as duas pernas, com a esquerda e com a direita bem, ele tem um grau de autismo. E ele é muito rápido, muito ligeiro. Ele é o melhor jogador. Foi várias vezes o melhor do mundo. E assim, agora quando ele não quer mais assunto também, ele fica quieto no canto dele. E está tudo mas bem. Produz muito. Então, assim, essa política pública de inclusão, política pública de reconhecer a capacidade e o potencial de cada um, a gente externar isso para eles, né? É como tem preconceito em todo segmento, mas esse do autismo assim, pega um pouco mais, porque às vezes sai um pouco do controle da mãe e até da pessoa que tem o aspecto autista. Um exemplo, a gente tem preconceito de cor, de raça, de religião, de homossexualismo. E aí você discute melhor e a pessoa se defende melhor também e tem que respeitar todo tipo de vida, de pessoas, e para a pessoa poder conviver bem com a sociedade, viver num mundo que as pessoas possam ter respeito uma com as outras, e isso já é a melhor coisa que tem. Agora, quando perceberem que o autista pode ser incluso na sociedade e aquele que precisa de um apoio e você olhar com carinho para ele, vai estar ajudando cada vez mais essa mãe e a recuperação até, né, de convivência com a sociedade. Sim, isso é muito legal, e a gente pode falar não só do transtorno do espectro autista, quanto também dos PCDs. A gente precisa criar política pública de inclusão para todas essas pessoas, capacitação, porque existem habilidades únicas. Às vezes uma pessoa que é cadeirante, que não fica em pé, se ela tiver uma capacitação técnica para um cargo numa empresa onde ela possa usar por ela não ficar em pé, um cargo específico, a gente precisa trabalhar mais causas para isso, tanto para PCDs quanto para a inclusão. O que na sua visão, na sua gestão, você pensa em alguma política específica para essas necessidades especiais? Sim. Assim, acho que o diagnóstico tem que ser o mais precoce possível, né? Não pode ser uma sentença, tem que ser... o diagnóstico do autismo não pode ser uma sentença, ele tem que ser uma inclusão, né? A verdade é essa. A criança diagnosticada, não estou sentenciada porque eu tenho autismo. É ficar mais à vontade para falar do caso, ficar mais à vontade para falar com o médico, para falar com o psicólogo, para falar com o preceptor, e a gente também ajudar a conduzir dessa maneira. Acho que o caminho é sensação de humanidade, o senso de humanitário, a verdade é essa. E isso depende da gente político. Não adianta dizer assim, só uma mãe fazendo movimento, uma mãe gritando, uma mãe escrevendo carta, não vai resolver. Então tem que ter política pública, envolvendo poder legislativo, executivo, judiciário também, e a gente tem que estar trabalhando por essas causas. E tem deputados, a minha bandeira, por exemplo, é do agro e da medicina, de saúde. Né? Qual que é a especialidade do senhor da medicina? Eu sou anestesiologista, anestesista. E assim, só que você médico, o médico é humano, só quando você começa a conversar e ver casos e conversar com mães, você não tem como não se envolver nessa bandeira, nessa causa. Muito obrigada. Eu acabei me envolvendo e quero trazer deputados para ajudar a gente nesse projeto de estar cada vez mais fazendo a vida ser mais comum, mais normal para quem tem transtorno do espectro autista. Fico muito feliz com a sua fala, isso é muito importante, que mais políticos pensem com humanidade, pensem na pessoa. Eu sempre falo, poderia ser meu filho, poderia ser comigo. Então, se nós temos voz, eu aqui com o canal, com o Diário Delas, com o nosso grupo de comunicação, eu falo que a nossa missão, eu falo isso todos os dias, é muito maior do que informar. Informar você fala o quê, quando e onde. Nós queremos fazer a sociedade refletir, nós queremos levantar discussões pertinentes para mudar a nossa sociedade. Eu fico muito feliz de ter o senhor aqui representando essa causa, levantando essa bandeira, representando mulheres, mães, cuidadoras, pais também, que estão defendendo essa causa. A inclusão ela é necessária, essa causa não pode ficar somente mães gritando. É verdade. Não adianta, a gente faz um movimento aqui, mas se não chegar no poder público, a gente não tiver quem nos represente, se não tiver quem crie legislações para favorecer essas mulheres, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Então, muito obrigada por estar conosco nessa causa. Eu que agradeço. Se o senhor pudesse
apontar hoje uma prioridade urgente, qual seria o primeiro passo real para mudar essa realidade? Primeiro passo? Na realidade, é começar a aceitar o projeto de lei, né? Que eu estou dizendo assim, não é que eu criei, tem mais parlamentares, seria egoísta se eu dissesse que não tem gente que já protocolou alguns projetos de leis que cabe parágrafo acrescentando. Então, é viabilizar para que isso ande mais rápido no Congresso e tornar a lei mais rápido possível, essa é a urgência maior. E quando se torna lei, aí começam a fazer lá os núcleos, aí a sociedade começa a olhar para aquele núcleo e começa a entender que é uma realidade. E tem que ter o respeito, tem que ter o apoio e começa a confortar muitas pessoas que já sabem que já começou a acontecer. Então, a urgência é aprovar a lei e começarem as prefeituras, assim como vão ao governo federal, os prefeitos hoje, pedir um posto de saúde, pedir lá uma maternidade, ele vai lá pedir um núcleo de atendimento ao adulto autista. A urgência é começar, essa é a verdade. E mudanças que nós precisamos de mudança também de inclusão nas escolas, né? Precisamos que a escola esteja preparada para receber, a sociedade também preparada para receber. Para o próximo ano, que o senhor quer trazer para a gente de mudança para essa área? Foi importante você falar que a gente vai conversando e às vezes não lembra de tudo, né? Um dos motivos também foi uma visita que eu fiz numa escola lá em Rio das Ostras. Aí eu fui para fazer uma visita para um apoiador político mesmo, fazer uma visita. Aí ele falou, as professoras queriam bater um papo com o deputado. Eu falei, agora. Aí fui lá para a sala e o assunto era esse. Elas disseram, a gente está aqui trabalhando e chega um período que não tem mais ensino para esse jovem, né, que tem transtorno de espectro autista. E a gente precisa de apoio dos deputados, elas pediram também, para que se tenha preceptor nas escolas, que às vezes nem todas têm, nem no ensino fundamental, obrigatório ali nas salas de aula. Tem municípios que ainda não tem, onde tem uma criança especial, não tem lá o preceptor. Elas pediram isso e uma delas, se eu não me engano, tinha também uma filha assim. Depois eu não sei para onde vai, né? Eu vou ter que parar minha vida para cuidar e aí gostaria que desse sequência. Então foi um grupo de umas 10 ou 12 professoras que já estavam preocupadas com o problema que elas estão vendo acontecer no dia a dia dentro da escola. Então, isso me despertou também. Isso é muito importante, porque o que acontece, muitos autistas adultos vão para um colégio comum, onde eles são introduzidos no meio de adolescentes e jovens, que muitas vezes não entendem muito bem, não são sensíveis, não têm muitas vezes maturidade para lidar com o assunto, e essas escolas às vezes não estão preparadas, porque tem o desgoverno, né? E precisa ter essa pessoa que trabalha, essa criança que acolha, se ela tiver algum. A gente trabalhou nesse evento o cérebro divergente. Sim. O barulho, às vezes, é ensurdecedor, a criança fica completamente descontrolada. E é apenas um cérebro diferente pensando. E essa criança, no meio da escola, às vezes é motivo de chacota, é motivo de risadas, e às vezes essas crianças ficam, ou adultos, jovens, ficam traumatizados e não querem voltar. O que a gente pode fazer? Além de ter um preceptor, poderia ter, de repente, alguma lei contra esse bullying do adolescente que faz com que essas crianças fiquem expostas? A gente tem que tornar comum. Acho que a gente tem que tornar um caso normal. Tem transtorno de espectro autista. Então, não tem que discutir e achar que é diferente e começar a ficar comum. E são bandeiras que a gente vê no dia a dia, né, que o passado era tudo mais assim, igual o coronelismo, né, em todo segmento. Você não tinha respeito com A, B ou C, hoje tem, né, independente igual eu falei, de religião, de classes econômica e de questão sexual, se é homossexual, se não é homossexual. Então, assim, não tem mais que ter aquele preconceito de achar assim, isso não é normal. As pessoas têm que respeitar a outra como ela é. E quando achar que o autismo chegou na escola e não tem que falar, aquele menino ele é autista, vamos fazer bullying. Então tem que chegar, ele é mesmo, mas ele convive aqui, estuda com a gente, quem a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, isso vai diminuir o bullying. E a lei existindo é para um apoio, mas a cabeça das pessoas também tem que estar avançando junto, para poder tornar um caso comum de se viver no dia a dia. E os números vêm aumentando,
cada vez está se tornando mais comum, e as escolas não se modernizaram ainda, né? Infelizmente o ensino ainda está necessitando de um avanço. A gente precisa ainda mais avançar essa discussão, levantar mais esse assunto para trazer isso para os colégios, né? Tornar bem público, trazer para o colégio, aceitar, né? Porque às vezes tem mãe que não quer aceitar também, e as crianças têm que aceitar bem o outro que está estudando junto, então e tem que ter rigidez na questão do respeito, né? Criança que fez bullying tem que ser chamado a mãe para poder... Não é contra você aplicar um castigo, né? Você vai ser suspenso tal hora, você não vai ficar no recreio, porque esse negócio de ficar passando a mão na cabeça, dizendo também que não pode punir porque tem que respeitar. Se ela não respeitou o direito da outra, tem que ter alguma sentença. Não estou dizendo de tortura, nada disso. Mas é para saber que nós temos que respeitar o direito do outro, respeitar o jeito que a pessoa aceitar na sociedade como ela é. Né? Infelizmente, nós temos uma sociedade que só trabalha com a punição, né? A gente vê na estrada os carros correndo. Quando chega um radar, todo mundo obedece. Então, às vezes, infelizmente, a gente precisa, para que tenha esse respeito, até que todos aprendam a respeitar, às vezes é necessário algo acontecer, que as pessoas entendam a responsabilidade, né? Porque pode traumatizar essa criança pode nunca mais querer voltar para o colégio e poderia ser um grande profissional. Olha o Messi aí, meu Deus, olha o Messi, um grande talento. O que seria do futebol sem o Messi? E o que seria do mercado de trabalho sem autistas com altas capacidades, mas que muitas vezes, por causa do preconceito, por causa do bullying, por falta do despreparo da sociedade, não consegue ficar dentro daquele ambiente. Então, por favor, você que está nos ouvindo, você que é uma mãe, você que é um pai, você que é um filho, respeite as diferenças, traga a inclusão, traga o pertencimento, porque poderia ser seu filho, poderia ser da sua família. Eu acho que tem que ter esse carinho. Eu tenho uma filha de 17 anos, ela viu eu falando dessa pauta. Aí ela brincou comigo, pai, você é tão especialzinho, até que você é meio autista também. Quer dizer, então tem que ter esse carinho, né? Achar que é especial e ter amor, né? Porque é. A verdade vamos pensar, ser especial não é ser menor. Ser especial é ser especial. Realmente ser especial para o outro, né? É ser especial. Então, por favor, olhe com esse olhar. Esse olhar de carinho, de humanidade. A gente representa mães, a gente representa filhos, a gente representa pessoas, cidadão. E o deputado está aqui defendendo essa causa. Muito obrigada por lutar pelos invisíveis. Eu falo sempre que eu sou uma mãe rara. E como o senhor, minha filha também é médica. Sim. E ela é médica e ela é uma doente rara. E isso me traz sempre a reflexão. O raro, ele é invisível. Ele vai sempre ser invisível para a indústria farmacêutica, ele sempre vai ser invisível para os estudos científicos, ele sempre vai ser invisível para as especialidades médicas. Sim. E eu, como uma mãe de uma doente rara, e também mãe de uma médica, se a minha filha se especializasse na doença dela, ela não teria paciente para atender. Isso, a invisibilidade faz isso. Faz isso. E é uma grande realidade, porque assim, a causa comove a gente, né? Como eu falei, minha especialidade eu sou anestesista. Então, assim, eu não sou o maior estudioso da causa. Só que o que comove é você ver a mãe precisando de um apoio, você vê a necessidade de uma lei para amparar, e você vê a necessidade de tratamento, de acompanhamento futuro. Então, a obrigação nossa hoje de parlamentar é ver onde estão as necessidades, as deficiências, que não deficiência física, não, deficiência de políticas públicas, e você interagir para poder resolver. Então, assim, não é uma questão só política de momento, é uma questão futura, que vai passar mandato, vai ter outro, e continuar virando lei e trabalhando, e os direitos acontecendo. Né? Esse é o nosso papel. Eu, antes de pensar em ser candidato a deputado, eu estava em Pau de Fronten, né, na cidade vizinha que eu moro em Paracambi, e uma mãe viu eu no grupo de políticos, que eu já tinha sido prefeito e tal, aí falou, quando o senhor for candidato a deputado, você olha para as mães que têm seu filho que não pode receber LOA porque ela tem carteira assinada. Eu fiquei pensando, porque eu não estudava o assunto, né? Assunto de lei. Aí eu falei para ela, não pode por quê? Ela falou, não, porque se eu tiver carteira assinada, eu não posso receber o LOA. E eu tenho filho assim, que precisa receber, como da minha vizinha recebe, e ela fica em casa, e aí o marido trabalha e ela recebe. Então, assim, mas é muito pouco, né? Porque tem que estudar um pouco mais, eu também preciso estudar um pouco mais, até para defender o que a gente quer defender, não porque eu quero defender para fazer política, eu quero defender porque eu me sensibilizei com um depoimento e fui convidado por mães atípicas
para poder me apresentar o caso. Elas procuram um deputado para poder atender. E eu estava mais próximo da região delas, era de Vassouras, que eu fiz a reunião, era eu em Paracambi. Aí me convidaram para ir lá numa palestra. Eu fui, me sensibilizei e quero continuar ajudando. Claro que eu vou estudar um pouco mais para poder implementar mais leis, a verdade é essa, sobre o assunto. Isso é muito importante, porque o nosso mundo terreno, ele é regulado pelas leis. E se não tiver lei, não tem direito. Se não tiver direito, não existe o cidadão. Então, obrigada. Esse assunto é um assunto que move o meu coração. Eu represento mães atípicas, eu represento a cuidadora, a mulher que está exausta. Nós vimos aqui que essa mãe, nesse depoimento, ela falando que essa mãe, ela precisou empreender, não por sonho, por necessidade, porque ela não consegue trabalhar no mercado comum, porque o mercado nunca vai entender. Eu preciso levar meu filho na terapia, preciso levar meu filho num tratamento complementar. Muitas mães ficam vivendo a vida do filho, é um tratamento que gasta tempo, dinheiro e gasta todo o emocional e a saúde dessas mulheres. Então, para a gente finalizar, com dor no coração, a câmera está ali aberta para o senhor para falar para essas mulheres, para essas mães e para toda essa classe que o senhor representa. Fala um pouquinho o que o senhor quiser falar do seu coração para essas mulheres. Então, na verdade, a gente ouve opiniões, né? Eu estou olhando aqui só um número que chegou para mim aqui, só ver se chega o número de real aqui. Que cresceu 44,4% em 2023 e 2024. 46,1% dos adultos autistas concluíram o ensino fundamental, com 35,2% da população geral. Ainda é muito pouco, né? Então tá. Sim. Os números que chegaram aqui para mim, quando você está dando entrevista, chegaram os números que você comentou mais cedo, que está aumentando muito, né? Então, isso é uma realidade. E para não fugir a pergunta que você falou para eu concluir, para falar para as mulheres, o senhor colocando à disposição o seu trabalho para representá-las. Sim, então, quero me colocar à disposição. E as mães atípicas, elas sabem mais do que a gente. E a gente quer sugestão para poder apresentar na Câmara dos Deputados o que elas acham que seria mais positivo, o que seria de útil para a vida de um filho com autismo. E, às vezes, a gente fala uma palavra ou outra e não chama do nome certo na rua. A pessoa também tem que saber, entender que não pode ser pejorativo. Né? Tem que aceitar que existe e tem que ter acompanhamento. Tem pessoas que não querem ser diagnosticadas, a verdade é esta. Só que o diagnóstico ele não para quando a pessoa atinge 18 anos. Né? Não acaba ali, a vida não para. Graças a Deus que vai viver muito tempo. E pode se preparar e tem que ter condições de atender essa necessidade. E eu me coloco à disposição das mães com projetos. Tem mães advogadas, né, que sabem fazer leis. Uma que eu conversei mesmo em Vassouras, a doutora Rosânia, é uma advogada que luta muito pela causa e tem filha com aspecto autista e diz que quer ajudar. Então, eu estou à disposição para projeto de lei, para brigar pela causa, para atender, para ser demandado, para eu poder trabalhar, ajudar da melhor maneira possível, porque eu vejo a dor dessa mãe, eu vejo a dificuldade, vejo isso, né, na família da minha esposa, que o filho cresceu e ela está tendo dificuldade física mesmo de cuidar, então tem um momento que precisa do preceptor, um momento que precisa de aula, de tentativa até de outro idioma, para poder a criança se soltar mais, e estou sendo procurado também, porque eu faço parte, lá na Câmara dos Deputados, da Comissão de Saúde, Comissão de Agricultura, da Ciência e Tecnologia. Quando eu estava na Ciência e Tecnologia, eu nem imaginava que eles fossem trazer algum projeto, alguma proposta para o autismo. Aí eu falei, doutor, eu vi uma entrevista do senhor e tem um capacete e um óculos que é justamente para tratar algum transtorno, que a criança se sente... ela estuda, né, naqueles óculos de realidade aumentada? Tridimensional, né? Que a gente chama. Ela consegue ver ali as informações mais concentradas de que está no mundo aberto. Aí daqui a pouco ela consegue perceber as mãos, consegue entender melhor. E o momento que ela está usando aquele instrumento de ensino, a mãe está descansando, porque está só observando ali 1 hora com aquele óculos, 2 horas, para, dá uma descansada, faz um lanche e volta. Então as pessoas estão me procurando para apresentar já algum tipo de sugestão e de proposta. É lógico que você vai analisar caso a caso e ver o que vale a pena, o que é viável dentro de um corpo científico e técnico, para poder dizer se vale a pena ou não ser utilizado.
Eu só me coloco à disposição dos pais e das mães, né? Que os pais brigam comigo agora. Vem falar de pai também. Uma entrevista. Eu também sou pai, eu ajudo a cuidar. Também existem pais que abrem mão de tudo para cuidar. Exatamente. Eu vi ontem mesmo, achei a coisa mais linda, um pai que estava fazendo balé, ele era pedreiro, e eu vi uma imagem no Instagram, um pai que era pedreiro e fazendo balé na posição ali para poder acompanhar a filha, para poder estimular. Sim. Então, ó, existem pais, existem mães, existem irmãs, existem pessoas que lutam pela inclusão, pelo respeito. E o deputado Flávio está aqui representando você, se colocando à disposição. Se alguém quiser mandar sugestão, porque ninguém melhor do que a própria mãe que sente na pele, o pai ou quem cuida, quiser trazer alguma sugestão para o senhor, como é que eles podem te acionar? Vou usar a assessoria aí. Bruna e Isabela, onde é que eles vão? Pode mandar mensagem no Instagram. No Instagram? DR Flávio Oficial. Isso. E também pode estar no time Flávio, que tem comigo, se eu antes que vai ser o cadastro. WhatsApp. Mas tem um número de celular? Não, ainda. Ah, não. Tinha as possibilidades, você vai entrar na unidade lá. Timeflávio.com. Aí lá ela pode mandar sugestão, fazer pedido para a gente apresentar. Flávio Oficial. DR Flávio Oficial também, que é o do Instagram. Tá. Nós vamos colocar logo abaixo desse vídeo para você. Você tem uma sugestão, se você tem algo que você queira trazer para o deputado como sugestão de pauta, por favor, esse canal está aberto para você. Esse microfone ele é aberto para discussões importantes para a nossa sociedade. Nós queremos refletir toda essa mudança, que nós estamos falando que os números estão aumentando. Sim. E a sociedade precisa estar pronta para acolher e respeitar. Doutor Flávio, muito obrigado pela tua participação, obrigada por se colocar à disposição, obrigada por defender essa causa nobre que representa diversas mulheres, diversas famílias que estão exaustas do preconceito, da exclusão e do abandono. Obrigada por nos defender. Eu que agradeço, obrigado aí pela oportunidade e assim, dizer que não foi uma iniciativa. O Flávio está procurando uma bandeira política, não. Deixar bem claro que eu fui procurado e quando eu comecei a entender, eu já disse que tem caso, né, da família, mas eu comecei a entender o sofrimento da mãe, da família e me comoveu e eu quero ajudar e quero outros deputados ajudando também, para deixar bem claro que não é bandeira política. Porque o aspecto autista não acaba aos 18 anos, não. Então a gente tem que pensar nesse pós-18 anos, na maioridade e trabalhar para que tenha solução. Essa discussão vai para as famílias, essa discussão vai para a educação, essa discussão vai para a inclusão, e para a capacitação também. Aonde estão os cursos de capacitação para esses autistas, para eles serem incluídos com precisão no mercado de trabalho? Essa causa é muito importante. Eu quero que você reflita sobre isso. Se você conhece alguém e sabe da importância dessa causa, eu quero te desafiar a curtir, a comentar, a compartilhar, a dividir esse assunto que é muito, muito importante. Sabe por quê? A gente não está falando só de políticas públicas. A gente está falando de vidas que precisam de suporte, de dignidade, de presença. Porque quando o cuidado não chega, quem paga essa conta são as mães exaustas e futuros esquecidos. Por favor, não deixe de compartilhar essa causa muito importante. Nós esperamos você, porque nós precisamos ter uma sociedade mais justa, mais inclusiva. Um beijo para vocês e até o nosso próximo programa. Nenhuma mãe deveria ver o filho crescer e sentir medo do que vem pela frente. Mães, contem sempre comigo nessa luta.